Oi pessoal, sou eu, professor Almir. Estou gravando esse vídeo para que vocês possam ter uma pequena orientação sobre a elaboração de petições iniciais. Tá? É, Nós todos, quando precisamos fazer uma peça prática processual, nós ficamos com muito medo. Nossa, o que eu preciso fazer, por onde eu começo? Então essas orientações são orientações bastante simples para poder te ajudar na hora que você estiver estudando e precisar elaborar uma petição inicial. Bom, primeira coisa, como que você começa uma petição inicial? Você precisa, em primeiro lugar, abrir o seu Código de Processo Civil. Então, pegue o seu Vademecum, não se esqueça, instrumento importantíssimo na elaboração da sua peça inicial, na elaboração de qualquer peça prática. Abra o seu Código Civil no artigo 319, ou então alguns outros artigos de legislações especiais, de procedimentos especiais, como a Lei 11.101, que é o caso de falências, mas importantíssimo, a sua petição inicial ela sempre passa pelo artigo 319. Esse é o ponto de partida de qualquer petição inicial que você deve adotar sempre como roteiro. Verifique, inclusive, quais são os requisitos processuais adequados para o caso que você vai tratar. Segundo passo para elaborar a sua petição inicial. Verifique a legislação de direito material que está relacionada à questão que você está redigindo. É muito importante, porque a sua petição inicial ela não é só uma petição de processo. Ela está discutindo direito material. Ela está discutindo direito de indenização, ela está discutindo responsabilidade civil, ela está discutindo reintegração de posse. Então você precisa buscar no direito material as regras específicas que regulamentam esse direito que está sendo discutido. Porque você vai precisar desses artigos do direito material na hora de anotar os fundamentos do seu pedido. Tudo bem? Você tem que citar esses artigos de direito material sempre nos seus fundamentos. Tá? A avaliação depois da sua petição inicial, ela vai passar pela indicação adequada desses artigos de direito material nos fundamentos jurídicos do pedido. Terceiro passo, identifique corretamente quem são as partes, quem é o autor e quem é o réu, e verifique também, importantíssimo, se não é um caso de litisconsórcio obrigatório. Ou seja, você tem que incluir duas ou mais pessoas, seja no polo ativo ou seja no polo passivo. Tá? Se você fizer isso, a chance de você perder pontos é pequena. Quarto passo da sua petição inicial, verifique a competência, tanto material quanto a competência formal do juízo. Competência material nós sabemos, competência de acordo com a matéria que está sendo discutida no processo. E a competência formal é o local onde você irá ingressar com essa ação. Preste atenção, se não é uma ação de competência da Justiça Federal, que você encontra a competência na Constituição Federal, ou então da Justiça Comum, ou então da Justiça do Trabalho, que é o que é mais comum nós encontrarmos nas nossas provinhas de concurso, provinha da OAB. Verifique ainda, pessoal, o valor da causa. Mas como que eu faço para descobrir qual é o valor da causa? Simples. Pegue o Código de Processo Civil. Mais uma vez, precisamos do nosso Vademecum sempre às mãos. Leia os artigos 291 e o artigo 292 do Código de Processo Civil. É muito importante você não errar o valor da causa. Quando você iniciar a redação, lembre-se, há sempre algumas regrinhas que você tem que anotar, que você tem que prestar atenção. Primeira coisa, você coloca o endereçamento da petição, depois a qualificação do autor, depois o nome da peça prática e o fundamento legal. O nome da peça prática, raramente você perde alguns pontos por isso, mas você pode perder pela falta de fundamento legal. Então sempre coloque a peça processual com o fundamento legal. Quarto passo, a qualificação das partes. Quinto passo, a anotação dos fatos, que no caso de um problema está dentro daquilo que foi proposto no problema, não é muito difícil encontrar os fatos, porque eles estão no próprio problema. Depois os fundamentos jurídicos, que se relacionam
né, àqueles artigos de direito material que nós comentamos, né, pode ter alguns de direito processual também. Né. Sétimo lugar, os pedidos. Não se esqueça de formular todos os pedidos e que os fundamentos que você anotou, eles têm que estar correlacionados com os pedidos. Não é permitido anotar pedidos sem ter feito fundamentos previamente. Tá? Ainda, na petição inicial, é obrigatória a anotação do protesto por provas, tá? Da indicação da necessidade ou não de realização de conciliação, o valor da causa e o fechamento da peça. Eu preparei um pequeno esqueleto para vocês que eu pretendo mostrar agora aqui. Tá? Então acompanhem comigo aqui agora na tela do meu computador, mais ou menos como você vai redigir. Só um minutinho. Ok, pessoal? Vamos lá? Vou mostrar aqui para vocês. Ó, primeira parte, como eu havia informado para vocês, a indicação do juiz, né, da vara, a comarca e o local específico. É importante, na sua petição inicial, a não ser que seja um processo que você precisa anotar ele em apenso, né, ou então por dependência, você não vai anotar o número de vara. Né? Aqui está em branco porque a vara, em regra, na justiça comum é a vara civil, mas tem que prestar atenção no processo se não há varas especializadas, como vara de família, vara de falência, e a comarca, a indicação do local, onde deverá ser proposta a petição inicial. Nome do autor, anotação de nacionalidade, estado civil, profissão, CPF, RG, filiação, residência e domicílio, cidade, CEP. Importantíssimo. Essas informações nem sempre estão contidas no exercício que você está fazendo, mas não se esqueça de anotá-las. Tá? Você não pode inventar informações, mas anote, né, se o exercício não falou se a pessoa é brasileira ou não, escreva simplesmente nacionalidade. Por intermédio do seu advogado, opa, olha que importante aqui. Você não pode colocar o seu nome como advogado na petição inicial das provinhas de concurso. Tá? Muito cuidado com isso. Tá? Anote que a procuração está inclusa, o escritório profissional e onde você vai receber as intimações do feito. O nome da ação, o fundamento no artigo específico em desfavor do réu, né? Aqui eu anotei apenas a título de curiosidade, como pessoa jurídica. Né? Você vai anotar sempre CNPJ, sede no endereço e não se esqueçam disso, porque as pessoas perdem muitos pontos nas provinhas da OAB, porque elas não colocam a representação do administrador da pessoa jurídica. Tome muito cuidado. Aí, seguindo a petição inicial, nós temos as razões de fatos, que sempre vão ser expostas no problema de forma resumida. Cuidado! Não coloquem nos fatos citação de artigos, leis ou jurisprudências, porque isso não faz parte dos fatos. Aí sim, nos fundamentos, é que você vai fazer essa citação de artigos, leis ou jurisprudência. No fundamento tem uma regrinha importantíssima que você não pode esquecer. Você vai anotar, né? O autor, né, no caso que você está entrando com a ação, possui direito a alguma coisa, pois, tendo em vista o artigo tal, o entendimento, a súmula. Essa regrinha que eu anotei para vocês vale para tudo, pessoal. Por exemplo, se você quer danos morais, né? Olha, o autor possui direito a danos morais, pois o nome dele foi inscrito indevidamente no serviço de proteção ao crédito, tendo em vista, em conformidade com a regra geral do Código Civil, o entendimento jurisprudencial pacificado de dano moral em virtude de negativações, tudo bem? Pedidos. Depois requer citação do réu, não se esqueçam disso. Condenação do réu, anotar quais cada uma das condenações e se elas forem indicadas no fundamento. E outros pedidos que você tiver que fazer, preste atenção agora na legislação processual, porque na legislação processual nós temos alguns pedidos específicos que devem ser feitos. Condenação do réu em custas e honorários advocatícios, que vão ser arbitrados, protesto por provas, indicação de audiência de conciliação, de acordo com o artigo 309 do Código de Processo Civil, o valor da causa, não deixe em branco, tem que anotar, e o fechamento da peça. Nesses termos, pede deferimento, local, data, e importante, não coloque o seu nome. Aqui, a assinatura e advogado apenas. Tudo bem, meus queridos? Fiquem com Deus, que vocês consigam ter uma excelente prova. Ou
né, que vocês façam ótimos trabalhos. Um grande abraço, professor Almir.